Muito bem. Vou compartilhar. Quero dar uma boa noite a todos, né? Agradecer principalmente ao Dr. Rudelli, né, que foi meu professor, chefe na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no período que eu fui residente lá, né? Sou egresso da Santa Casa. Com muito prazer recebo ele aqui e fico muito satisfeito que o senhor pôde nos brindar com a sua aula, né? Sobre a história e a experiência da cirurgia de quadril no Brasil, mas principalmente aquilo que o senhor viveu, e viveu muito bem, né? Principalmente com a experiência do Dr. Charnley, né? Eu sou Luciano Funchal, estou atualmente como diretor científico aqui da nossa Regional Santa Catarina, né? Na presidência do Dr. Henrique Eisenberg, que hoje nós vamos ter a grata presença da nossa vice-presidente, a doutora Cíntia, que eu vou passar a palavra, né? Até para dirigir aí a vocês todos uma boa noite. Cíntia, boa noite. Obrigada, Funchal. Boa noite a todos. Como o Funchal já falou, é uma honra ter o Dr. Rudelli junto com a gente na nossa reunião. A diretoria da SPOT-CC se sente homenageada e extremamente honrada com a presença do senhor. Muito obrigada. Agradeço também a presença de todos os presentes. E gostaria de fazer um lembrete. Em breve, muito em breve, 9 a 11 de junho, teremos o Congresso Sul Brasileiro e teremos palestrantes internacionais do quadril, né? Um proveniente da Alemanha, outro da Colômbia. Então, gostaria de contar com a presença de todos vocês. Tá? Tenham uma boa reunião. Muito obrigado, Cíntia. Luiz Fernando, quando foi que você fez a residência no Pavilhão Fernandinho? Só para me localizar. Eu terminei a minha residência em 1997, Tordelli. 97, certo. O senhor não era mais o chefe, né? O senhor foi o chefe, né? Foi o meu chefe do início, né? Depois foi o doutor Hungria, né? Isso, eu substituí o... Isso. Sem mais delongas, vou liberar para o senhor ali, né, para a gente começar. Só no finalzinho a gente tira uma fotinho, tá? O senhor pode começar, por favor. Bem, antes de tudo, quero agradecer pelo convite que você me fez, Luiz Fernando. É uma honra sempre participar disso. Eu espero que esteja à altura daquilo que eu vou explicar, que foi praticamente o começo da minha vida profissional. Então, a verdade é que aqui não está mudando nada. Está vendo? Desculpe, mas... Quando tudo começou, ou seja, quando que a história começou? Começou inicialmente na era pré-Charlie, se tentou usar durante muito tempo as artroplastias de interposição. Então, se vocês conseguirem ler aqui do lado, foi usado madeira, foi usada tecidos moles, foi usada blocos de madeira, quer dizer, vesículas de porco, enfim, foram as face-à-lata, foram usados dezenas de sistemas de 1840 até 1908, e os resultados, obviamente, não foram nada satisfatórios com isso. Bom, entrando então para a fase mais recente, mas ainda na era pré-Charlie, ou durante quase a era Charlie, a artroplastia com implantes. Desses indivíduos que bolaram dezenas de próteses, está principalmente a escola francesa, liderada pelos dois irmãos, Dr. Robert Joudet e Dr. Jean Joudet. Devo dizer que o Jean Joudet
tinha estado, ou esteve no Pavilhão Fernandinho no começo da minha fase de residência, por volta de 1964, 65. Logo, a Hungria era muito ligado, o Hungria Pai era muito ligado com a escola francesa, e então o Jean Joudet veio aqui muitas vezes. O Robert Joudet era o mais genial, mas era o mais agressivo. Chegava até a assustar, às vezes, devido às suas agressividades. Na verdade, a ideia toda começou quando o Dr. Charlie, e há alguns pontos aqui está presente, ele olhando a sua prótese, ele tinha um amigo que era dentista, o Dennis Smith. E, aliás, o pai do Charlie era dentista, né? Então, esse estudo do cimento, do polimetilmetacrilato, das vantagens que ele tinha na fase como dentista, eles tinham, o Charlie usou e criou o cimento ósseo, o cimento que seria, vamos dizer assim, a mudança. Depois que apareceu o cimento, na verdade, a história mudou. As próteses foram modificando de forma, enfim, foi se criando uma nova era, vamos dizer assim. E o Charlie, ele é engraçado porque o Charlie tinha dois amigos, um chamava John Thackeray, que era e fundou uma fábrica que fabricava as próteses de Charlie, chamada Thackeray, né? Tinha outro amigo, Howard, que esse Howard criava os fluxos laminares, as salas com fluxo laminar. E ele, que também tinha estudado engenharia, o Charlie, era terceiro desse trio de amigos que resolveram fazer essas próteses. Elas começaram muito bem, só que a prótese acetabular, essa que vocês estão vendo aqui, está escrito Teflon, vocês estão notando ali, a acetabular já estava com uma rapidez fantástica. Então, no começo foi um grande sucesso, porque a coisa começou a funcionar, usando a cabeça de 22 milímetros, né, 22 e poucos milímetros, mas o Teflon deu desastre. Então, houve uma grande, eu posso dizer, uma grande tristeza pelo fato em si, que foi, ao contrário, descoberto quando o polietileno de alto peso molecular, por volta de 1962, foi finalmente descoberto. E como foi descoberto isso? O Charlie ia saindo para Copenhague, num congresso, quando o rapaz que trabalhava no almoxerifado recebeu de um indivíduo viajante, que trazem materiais novos e tal, e todo mundo sabia, veja bem, a vantagem de ser mais democrática a situação, que todo mundo sabe o que acontece no hospital, sabe que o Charlie, que era o chefe do hospital, estava atrás de um material que fosse bem melhor do que o Teflon, no sentido de resistência, e o próprio rapaz lá que tomava a coisa do almoxerifado recebeu desse fulano e falou, manda para o teu chefe esse negócio, que pode ser que ele funcione e tal. E ele pegou e saiu correndo, levou para os engenheiros. O Charlie tinha no hospital de Wrightington, que fica no condado de Wigan, que fica ao norte de Manchester, e aquela região se chama Lancashire, que tem os Apeninos que atravessam, Yorkshire do outro lado e Lancashire do lado de cá. Então, ali nesse hospital, ele tinha 3, 4 engenheiros que trabalhavam para projetos de procura, de tentativa, de testes, se funcionava, se o material tal era mais resistente do que outro. Enfim, era um estudo profundo de engenharia, né? Isso ajudava bastante. Mas o Charlie, quando ele viu aquilo, ele olhou para o engenheiro e falou assim, tudo bem, faz os testes aí, mas você não vai conseguir nada, não vai funcionar. Bom, quando o Charlie voltou depois de 4 dias, os testes estavam sendo feitos e os resultados eram surpreendentemente bons quanto à maior resistência do polietileno de alto peso molecular. E ele, então, engoliu em seco, né? Realmente, cada um tem a sua vontade, não gosta de não aparecer quando alguma coisa nova é descoberta. Então, ele abriu a barriguinha dele e ele colocou um pedaço desse polietileno para ver se ele reagia ou dava alguma reação antialérgica, no caso. Ele tinha que fazer alguma coisa para sanar aquela falta de interesse quando ele viajou para Copenhague. E foi assim que aconteceu. Eu coloquei essa fotografia do Wroblewski aqui do lado, Mike Wroblewski, porque ele era um dos assistentes mais ligados ao Charlie, e foi aquele que, quando nós fomos para lá, nos recebeu de um carinho total. Ele é um polonês, e devo dizer que ele esteve aqui em São Paulo conosco e em outros lugares do Brasil, pelo menos 20 vezes.
E ele deu toda, ele nos ajudava, ele me dizia que se eu não mudasse tudo era para me suicidar. Ele tinha um lado simpático, ótimo, mas nessa fase da vida, quando você está iniciando algo como nós estávamos iniciando, sem dúvida, não lembro de um indivíduo que mais devo do que o Mike Wroblewski. Bom, o Pavilhão Fernandinho, o que representa o Pavilhão Fernandinho? Como tantos outros serviços, o Pavilhão Fernandinho trazia uma série de estrangeiros. Aqui está o senhor Vittorio Pucci. Vittorio Pucci é famosíssimo, porque ele era diretor do Instituto Rizzoli, ou do Instituto Rizzoli de Bolonha. E ele veio aqui em São Paulo em 1930, e essa é a porta do Pavilhão Fernandinho. Essa porta é famosa. Já recebeu grandes vultos da ortopedia mundial. E aqui foi o Renato Bonfim, que fundou depois meu Deus, a coisa das crianças defeituosas, ACD. Nós temos o Godoy Moreira, vocês estão vendo no meio, que praticamente dominou o cenário ortopédico no Hospital das Clínicas, o Rezende Puech, que era o chefe da Santa Casa, Domingos Define, que se tornou chefe depois da morte do Rezende Puech da Santa Casa, mas ele era diretor também da Paulista, né? Enfim, um grupo de peso, além o Bartolomeu, que todos nós, eu cheguei no pavilhão, eu sou da USP de Ribeirão Preto, mas eu fui para Santa Casa, me encontrei melhor lá a partir de 64. Então, eu peguei toda essa fase inicial e eu morava lá, eu morei 7 anos no pavilhão Fernandinho. Aqui está a vinda do Letournel, nessa fase agora que era o chefe, era a Hungria. Então, você está vendo, tem o Hélio Cosentino, o Roberto Santinho, o Valdemar Carvalho Pinto. Aqui do lado esquerdo da fotografia está o Hungria e no meio está o Émile Letournel, que era um geninho. Nós tivemos a oportunidade de estar com ele em Paris durante meses lá, trabalhando no hospital d'Enfer Rochereau, que nós tínhamos lá, e ótimo indivíduo, e fantástico, e todo mundo aproveitou muito dessa personalidade. Mas o grande ponto que aconteceu no ano de 1969 foi do que o doutor Plínio Souza Dias, que era oriundo do HC aqui de São Paulo, mas como o Godoy Moreira tinha ganho a cátedra, ele foi ser chefe dos servidores do Estado de São Paulo. E ele queria, obviamente, tinha o desejo todo de querer mostrar serviço, e foi ele que convidou o senhor Maqui para iniciar a fase das novas próteses que estavam aparecendo no mundo inteiro nessa fase. Lá em Wrightington, a coisa começou antes, mas aqui no mundo inteiro foi 69. Isso aconteceu mais ou menos em toda a América, a Europa, começou-se a fazer as próteses. E nós aqui em São Paulo começamos. E começamos com essa prótese do Maqui. Aqui está o Plínio, junto com o Maqui, o Cafali, não sei se vocês lembram do Cafali, mas ele era médico dos servidores públicos do Estado, muito bom, profissional competente. E lá, assistindo às aulas e tudo, estava também Orlando Filho de Souza, que era um dos nossos, na Santa Casa, um dos vultos mais importantes. Ele era um sujeito genial, respeitabilíssimo. E ele começou a querer fazer. Então, em março de 69, nós fizemos a primeira prótese. Quem fez a primeira prótese foi o doutor Orlando Pinto de Souza. Eu ajudei, você imagina, eu morava lá, estava lá dentro do pavilhão, eu ficava de olho em tudo. E aí, depois disso, eu comecei a operar, e de março de 69 até dezembro de 72, aproximadamente 150 próteses de Maqui foram feitas no pavilhão Fernandinho. Essa fase que eu estava ligado ao INAMPS, então eu tinha condições de operar bastante casos, me deram uma empurrada ali muito boa de eu ter rapidamente, para a época, feito todas essas próteses, então eu comecei a aparecer em função disso. E foi em dezembro de 72 que finalmente chegou a prótese de Charlie. Porque até lá, mesmo que nós quiséssemos copiar e fazer como o Charlie fazia, nós tínhamos conseguido receber do serviço do Charlie publicações internas que nos davam uma ideia do que era feito dentro do hospital de Wrightington, lá ao norte, na cidade do condado de Wigan. Então, enfim, nós tínhamos uma ideia, mas não tínhamos a prótese de Charlie. A prótese de Charlie só apareceu em dezembro de 72, quando o grupo Thackeray, ou seja, né, importava essas próteses, e Oscar Skinner importava um outro, mas era prótese de Charlie, apenas um pouco diferente, mas eram bem parecidas.
Então, aqui está só o problema, o começo dessa prótese de Maqui que nós fizemos. Os senhores notam que nessa época o cimento precisava ser misturado com bário. Se não fosse misturado, ele não marcava no raio-x. Do lado esquerdo, foi feita a cirurgia com bário, do lado direito, não. Então, aqui está, em 1980, esse senhor que chama Enio, o nome do paciente, lá da Santa Casa, ele tinha essa prótese do lado direito, soltou. Aqui está, ela soltando, mesmo não tendo o bário, mas dá para ver nitidamente que houve um deslocamento da prótese. Do lado esquerdo tinha o bário e mostrou que a prótese continuava bem. Nessa fase, e por razões que depois eu vou tentar explicar, nós tínhamos também contato com a prótese de Ares Galante. Por que nós tínhamos contato com a prótese de Ares Galante? Veja bem, isso foi antes de 1990, ou seja, 1985, porque nós já começávamos a ter as revisões, e nessa época nós éramos muito ligados com o enxerto ósseo. O doutor Bartolomeu trabalhava demais com o enxerto ósseo, ele usava enxerto ósseo em tudo, tá certo? Então, nós queríamos também usar enxerto ósseo, mas não tínhamos coragem de colocar um enxerto ósseo e um cimento, né? Naquela época. Nós não conhecíamos a escola de Exeter, não tínhamos conhecimento disso, então nós resolvemos usar essa prótese não cimentada, indo contra os princípios pessoais. Eu sempre achei a prótese cimentada melhor do que a prótese não cimentada, mas essas coisas precisamos ver o resultado, provar, etc. De qualquer maneira, a revisão, eu pensava em prótese não cimentada. E aqui está a colocação realmente do enxerto, vocês podem ver a quantidade de enxerto, né, que foi colocada ali, né? Já não era de banco, nós tiramos o enxerto nessa época do próprio paciente, imagina, tiramos do ilíaco posterior, depois tiramos do outro lado, e aí nós tínhamos bastante enxerto ósseo, mas os resultados eram relativamente satisfatórios. E aqui está, do lado direito, veja bem, com 17 anos e 2 meses, na revisão, do lado direito, e do lado esquerdo, a prótese de Maqui, com 33 anos e 6 meses de evolução. Aqui nós somos mais do que isso, aqui está agora o controle 2, aqui com 22 anos e 39 anos para a prótese de Maqui, e aqui, agora, nesse acontecimento, nós seguimos esse paciente, mesmo estando mais na Santa Casa e tudo, mas eu sigo esses pacientes, eles vêm, eu tento, enfim, segui-los e orientá-los se eu posso. Aqui precisa revisar, só que ele não tem condições, eu posso operar de graça, mas o hospital não tem hospital que me dê esse material de graça para que eu possa resolver, e, consequentemente, esse fulano, coitado, está esperando há 2 anos para ser revisado na Santa Casa de São Paulo. Aos meus filhos que estão lá, tomara que ele consiga resolver esse problema. Aqui está o paciente numa fase que ele estava em 12, tudo bem com ele. Bom, a coisa é igual? Não. Há outros casos de prótese de Maqui que sobreviveram durante um longo tempo. Esse menino tem 16 anos, tem uma protrusão acetabular idiopática, e se vocês aqui foi colocado uma prótese de Maqui-Farrá sem bário nos 2 lados, e aqui está, que depois de 30 anos, vamos dizer, desculpe, depois de um pouquinho menos de 30 anos, 29 anos, tivemos que revisar o lado direito. E esse lado direito nós já revisamos na técnica que nós usamos bastante ultimamente. Ou seja, começamos em 93, 94, e estamos até hoje fazendo essa tipo de cirurgia. Quando necessário, falta osso, nós usamos enxerto impactado de banco agora. Facilitamos um pouco, porque as agressões de se fazerem um paciente que já iria sofrer uma revisão, não é brincadeira, era uma agressão bastante grande. E aqui está, na verdade, do lado esquerdo, que a prótese continua. Esse menino, que tinha essa idade, se tornou médico. Ele é médico através da Universidade, da Faculdade de Medicina de Taubaté, ele trabalha em Taubaté, ele está lá e eu sigo ele, mas o problema é que sempre existe, atualmente, a dificuldade monetária. Naquele tempo, antigamente, a gente operava, tinha condições, em qualquer hospital a gente dava um jeito, agora a coisa complicou mais. Então, os senhores notam aqui, né? Ou seja, a revisão, 49 anos da prótese de Maqui-Farrá, mas ela está solta no acetábulo do lado esquerdo, né? Está muito bem do lado direito com enxerto ósseo, né? Aqui está, enfim, a prótese com 51 anos de idade, né? E 35 anos a parte de revisão.
Então, esse paciente, então, agora é médico, aqui está, veja bem, a prótese, obviamente, ela está solta, ela se encaixou ali, o sujeito consegue caminhar, não sei como, mas com a ajuda de bengala ele caminha até relativamente bem. Então, tinha uma filmagem disso, mas não deu certo, não consegui reproduzir. E aqui está o paciente em 2003, estava muito bem, é nosso colega e está esperando uma revisão. Bom, a partir de 72, nós começamos, então, a fazer a prótese de Charlie. E volto a insistir que eu visitei o serviço de Charlie muitas vezes. Tivemos aqui o Wroblewski, mas nunca consegui trazer o Sir John Charlie. Ele morreu em 1984. Né? E o Wroblewski, depois de uma luta interna lá no Hospital de Brighton, ele conseguiu ser o responsável das pesquisas. E ele foi, sem dúvida, de muito valor. E aqui, então, é a primeira prótese na Santa Casa que eu operei uma prótese de Charlie, que nós colocamos aqui, na técnica, ou pelo menos procurando imitar da melhor maneira a técnica. E aqui está com 8 anos e 5 meses. E se os senhores olharem no crescimento disso, vocês vejam que, quanto ao polietileno, ele não mostra nenhum sinal de desgaste. Não há sinal de desgaste. E também entre o cimento e o osso, não há nenhum sinal de sutura. Estamos aqui com 23 anos e esse paciente com 89 anos veio falecer logo depois, mas ela conviveu muito bem com essa prótese. Um outro paciente também, não tão idoso, mas com 63 anos, que foi colocada essa prótese, né, numa sequela de fratura de colo de fêmur, e aqui os senhores vêm com 28 anos de evolução, agora com 91 anos, não houve desgaste, olhem bem o polietileno, não há desgaste lá, ou seja, o polietileno, quando ele não gasta, é uma maravilha. E de onde vem o polietileno? O polietileno, tenho certeza que os senhores sabem disso, mas ele vem do petróleo. Ele vira uma pasta, uma massa, isso serve para fazer aqueles plásticos, bolsas de plásticos de polietileno para carregar materiais, ele cobre os silos onde tem grãos, por dentro é forrado com polietileno. Nas maquinárias mecânicas em que o barulho do metal com metal é ensurdecedor, coloca-se polietileno e também serve para fazer as próteses, mas esse polietileno está sendo trabalhado, está sendo fundido de novo, está sendo refeito esse processo mais vezes para tirar os defeitos que nas primeiras próteses aconteciam. Se bem que os senhores podem ver que essas são as primeiras próteses de Charlie que nós colocamos aqui e nenhuma, pelo menos nessa não tivemos nenhum da white band, que é chamado, que é uma área em que o polietileno se torna enfraquecido, então ele pode desgastar mais. Bom, essa paciente vou um pouquinho mais rápido, para não me demorar muito, né? Mas, de qualquer maneira, aqui está a prótese, vamos dizer assim, de Charlie. Aqui nós colocamos num varo discreto, isso fez com que a prótese não durasse tanto quanto nós gostaríamos que durasse. Vocês estão vendo que o fêmur está começando a se soltar, a se virar, e aqui está, vamos dizer assim, com 32 anos e 7 meses de um lado e 32 anos e 2 meses do outro. E aqui está a paciente. Bom, como nós tínhamos já a prótese de Ardis Galante, como eu disse, em 84, para as revisões, também nós fomos tocados, de vez em quando, em pacientes mais jovens, como esse, 42 anos, que é colega nosso, de passagem, de Assis, e ele tem nós colocamos essa prótese, que é na verdade, é a Pricolto no fêmur e é a Ardis Galante no acetábulo, achando que seria fácil tirar o polietileno, mas um ponto que é muito discutido é o seguinte: quando existe o metal back e o polietileno antigo, agora com X3, eu não sei se a coisa muda, ou quando se usa cerâmica, se a coisa obviamente muda, não há desgaste, mas o polietileno gasta muito mais quando tem o metal back do que quando não tem. Então, aqui os senhores podem ver que destruiu praticamente e só chegou a romper até a parte metálica, né? E deixou que acontecesse isso. Veja bem, né? Sabe quando o médico, quando quer fugir de médico, é um desastre. E aqui, então, nós retiramos, deixamos parte da placa, que estava totalmente integrada, e colocamos enxerto ósseo e recolocamos numa prótese cimentada, e aí está o resultado, e deixamos a prótese femoral, que continua sendo a mesma que nós colocamos há muitos anos atrás. Então,
Aqui agora estamos com 6 meses e 27 dias do lado esquerdo e 13 anos do lado, 13 anos e 2 meses do lado direito, que foi colocado, no decorrer do tempo, foi colocado a prótese de X. Bom, o pavilhão Fernandinho, como eu disse, ele teve contatos grandes, né? Aqui, por exemplo, está com o Sivash. Sivash é um médico russo, ele dizia que o cimento dos russos era o braço, ele batia, né? Desculpa, eu tive a oportunidade de, em 1975, em plena Guerra Fria, eu fui para Moscou, passei lá 3 semanas, e foi uma maravilha, porque me trataram muito bem, operei junto com o Sivash, mas prótese total do quadril eu não vi nenhum. E eu brinco, porque eu disse que eu ganhei essa viagem, além da amizade, além de grandes garrafas de vodka que nós bebíamos, era beijo na boca, que infelizmente eles se beijam, eles têm essa mania, era difícil escapar. Vamos lá. Aqui nós temos um outro amigo nosso, que nós frequentamos muito desde 1977, que é o Dr. Mark Freeman. Mark Freeman era um gênio em tudo. No quadril ele tentou fazer as próteses dele, não teve sucesso, mas no joelho ele era excepcional. E é interessante porque eu, por exemplo, digo, eu não sei, mas eu acho que o primeiro que fez prótese de joelho aqui no Brasil fui eu, em 1973. Fiz uma geomédica que era apoiada pelo Mark Coventry, da Mayo Clinic, nesse período. Mas eu não tenho certeza, mas pode ser que eu tenha sido. Aliás, o Funchal, do grupo de joelho, ele pode, de vez em quando, foi a primeira prótese que eles indicam lá. Vamos dizer, a sociedade brasileira começou a se interessar pelo quadril, na verdade, em 1981, e foi o doutor Gustavo da Bahia que se interessou por isso. Vai ver que coisa mais interessante. Tínhamos o presidente aqui, o Márcio Ibrahim de Carvalho, era o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que nos interessou em formarmos para isso um comitê, né? Não uma sociedade, mas um comitê. E foi o que eu fundei. Eu fiz o Comitê de Cirurgia do Quadril, e aqui está uma reunião que tem gente famosa aqui. O Parhofer é aquele alemão que tinha a prótese dele, que não foi a grande coisa. Nós temos o Maurice Müller, tá certo? Talvez uma das próteses mais vendidas no mundo foi pelo senhor Maurice Müller, o Mark Wroblewski e o Renato Bombelli, que, além da prótese elástica dele, ele tinha grande apoio, vamos dizer assim, nas ossotomias, etc. Em 1986, eu fui reeleito novamente em ovação, nem votação não teve, então eu fiz o terceiro congresso, levando em conta o da Bahia como o primeiro congresso, e era comitê ainda que estava aqui, e naquela época nós olhamos também a ortopedia do quadril infantil. Então, aqui está o Anthony Catterall, que era especialista em tudo que é de infantil, e o Ponseti também. Nós tínhamos ótimos, esses 2 médicos eram de grande nome, e, além disso, nós convidamos para o adulto, Wroblewski, Galante, Bombelli, Gêmeos, enfim, outros que foi um congresso excepcional. Aqui está o Emerson Onda, que trabalhamos junto durante anos, né? Foi me passando, eu fui saindo, ele foi entrando, e, na verdade, aqui estamos com o Mike Wroblewski, e em 1992, quando o Antunes se tornou presidente do Congresso da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ele me deu, eu era o chefe do pavilhão Fernandinho na época, e nessa época, então, ele me deu, nós tínhamos apoiado ele na eleição, ele me deu a responsabilidade de fazer o congresso. Então, eu fui presidente do congresso. E foi o ponto ideal para chamar e dar muito obrigado para o senhor Sir John Charlie, convidando a mulher dele para ser aqui, vamos dizer assim, ser a convidada de honra. Ela ficou aqui em São Paulo 5 dias, aqui, nessa casa. Tive o prazer dela aceitar meu convite para ficar aqui conosco. E aqui está o Antunes, lá está era um especialista de ortopedia infantil, e aqui está a Lady Girls Charlie, em 92, fazendo o seu discurso. A coisa foi indo e o Emerson Onda se tornou presidente da Sociedade Brasileira de Quadril, que foi, na verdade, a Sociedade Brasileira de Quadril foi fundada
pelo Pedro, foi fundada, não foi criada na gestão do Pedro Ivo, num congresso que nós fizemos no navio. Mas aqui eu peguei a chefia desse congresso, o Eduardo Salvati era um dos convidados, que era um amigo de longa data. Além disso, nós tínhamos o Wagner. Além disso, foi a primeira vez que nós tivemos contato com alguns indivíduos que, vamos dizer assim, tinham uma grande... bom, que fazia... Desculpe, mas me escapa aqui, mas... o Vilar. O Vilar foi o primeiro indivíduo que... Ele era da inglês, e ele era um coronel do Exército, e ele tinha um serviço todo bem arrumadinho. Então, coitado, acho que ele operou muitos soldados da endoscopia, da artroscopia, e ele tinha uma experiência enorme, isso em 99, desculpa. Além disso, tinha o Wagner, como eu disse, o Grangui, etc. Foi um grande congresso que foi feito no Renaissance, no Hotel Renaissance. A nossa ligação com o Galante também foi muito grande, tanto com o Galante como com o Bilares. O Galante, inclusive, porque um dos filhos dele veio morar aqui em São Paulo, casou e veio para cá. Então, é claro que ele, além de tudo, da nossa felicidade em tê-lo aqui entre nós muito tempo, ele vinha para ver o filho dele. O Bilares também, da Universidade de Massachusetts, também excelente. Como eu disse, o Ares Galante, nós começamos em 84, pensando nas revisões e não pensando em próximo, que nós chamamos que a cimentada era de interesse. Aqui está o Miguel Cabanelas, que era o chefe da Mayo Clinic, também veio várias vezes para São Paulo, deu vários cursos aqui em São Paulo, sempre nos ajudou. O Bombelli é outro que nós também devemos muito a ele, porque ele, inclusive, eu era o chefe do pavilhão e coloquei ele como chefe do pavilhão durante 30 dias, ele que decidia, ele tinha uma cultura geral também impressionante, era uma cabeça que ajudava a todos com ideias novas, e eu achei que valia a pena, mas todo mundo tem um mas, né? Mas ele tinha a isoelástica, que era a prótese dele, que eu nunca achei que poderia funcionar. Esse é um paciente que queria e tinha lido sobre a prótese do Bombelli e queria que eu colocasse uma prótese do Bombelli. Eu falei, desculpe, não coloco, mas o Bombelli volta e meia está aí, podemos arrumar para ele te operar. E, realmente, o Bombelli operou esse caso lá no Sírio-Libanês, e aí está o caso, né? E ele foi bem, né? Durante 13 anos estava bem, mas depois de 13 anos começou uma reabsorção e soltar a prótese femoral, e dessa maneira nós trocamos e colocamos uma cerâmica, que era um paciente jovem, de 41 anos, e agora ele está com uma revisão, está com um tempo bom, ele é lá do Nordeste, 13 anos e 9 meses, bom, pelo menos 13 anos da isoelástica ele ultrapassou, ele continua bem, ele está satisfeito. E o que acontece, então, quando nós olhamos a uma prótese dessa daqui? Nós vemos principalmente isso, ou seja, a prótese é colocada bilateralmente no mesmo tempo, os senhores olham e vê que a direita o desgaste é um pouco maior do que a esquerda, mas à direita começam os sinais de soltura e à esquerda ainda não. E aqui está, em 2012, essa senhora com 28 anos de prótese de Charlie, cimentada, bonitinha. Aqui ela está ótima, se bem que tem um desgaste, e lá, ao contrário, tem um desgaste e tem sinais de soltura, que foi revisada, foi trocada por uma prótese híbrida, quanto à idade dela. Quanto mais velho, mais coloco não cimentada. Quanto mais jovem, coloco a cimentada. Eu acho que a cimentada dura mais. E aqui está um outro caso da cimentada de Charlie, que os senhores veem com 40 anos, aqui colocamos uma prótese ela teve uma artrose também do outro lado, e nós colocamos uma prótese de Exeter, então nós temos já 27 anos e 4 anos, 27 anos Charlie, 4 anos a prótese de Exeter. E aqui, no último controle que nós vemos, 47 anos, está começando a gastar, pode ser que gaste, mas nós estamos em 21, e o paciente continua muito bem, com 47 anos de prótese total do Brasil. Então, passamos em 95, por causa da venda da Thackeray para Depuy, etc., nós começamos a ficar muito mal servidos e resolvemos passar para a prótese de Exeter, da qual o Robin Ling era o chefe, é um indivíduo que tinha uma potencialidade tão grande como o Charlie, na verdade, o Grangui e o Timperi, que continuam ligados a nós.
criamos uma liga muito intensa. Aqui está a família Exeter, né? É o Timperley com a senhora dele, e o Gran com a senhora dele, e o Ling também com a Mary. Alô? Aqui está o Gran Guinness, várias vezes. Nós nos ligamos também com o grupo de Nijmegen, né, o Gardenias Osluf. O Gardenias veio várias vezes conosco aqui. Né? Aqui, a gente, enfim, em Nijmegen, o Gardenias e o Robin Ling. E aqui está um fato interessante, que na época da chefia, quando nós, do Pedro Ivo, o Pedro Ivo organizou essa reunião Brasil e Canadá, que foi um sucesso. Aqui os senhores, acho que os senhores lembram de vários, o Emerson, o Pedro Ivo, o Zé Carlos, o Afonso Pereira, Paulo Alencar, o Penedo, enfim, então aí é uma equipe grande, né? Aqui estamos com o Clive Duncan, que é uma personalidade muito interessante, que nós no ônibus. Aqui está, nessa mesma reunião, um fulano que também é nosso muito amigo, que é o Wayne Paprocki, que está aqui do lado extremo, do lado direito de quem olha para a foto. Aqui está uma homenagem que nós fomos também juntos lá para dar em Berna, em 2004, e eu comecei a ficar membro ativo da International Lip Society a partir de 2000, e continuo até hoje. Essa foi a última reunião que nós tivemos agora em Berlim, muito pobre, porque a maioria mandou trabalhos por via. É um meeting fechado, na verdade, né? É um meeting fechado. Então, ou seja, não tem plateia, só membros. E aqui está o Daniel Berry, que é o atual da Mayo Clinic, talvez um dos maiores nomes da ortopedia americana, que ele é o atual presidente da Sociedade Brasileira, da International Hip Society, desculpa. Aqui está o Gans, já está retirado, aqui está o Santoro, aqui estou eu, ainda continuo trabalhando, sei lá até quando. De qualquer maneira, aqui está um grupo de indivíduos que se tornaram membros da sociedade, estão ali, né? Eles são todos de centros muito bons, mas temos o Haddad, temos o Perca, que é o indivíduo, o Perca, que é o chefe lá em Berlim, né? O Santoro, que é lá de San Diego, enfim, e o Haddad, que é do vamos dizer assim, Parou. Desculpa. Bom, então, veja bem, essa é a história daquilo que eu passei, eu convivi. Aqui estou apenas engraçado, porque está o Bruno aqui, que é filho do Milton, né? A senhora dele, a Helena, no Congresso do Barco, quando a sociedade se tornou, quando de um grupo isolado, né, se tornou sociedade, a Sociedade Brasileira de Quadril, foi ali nesse barco que nós ouvimos isso, e cada um tem o Bruno que merece, né? Eu tenho o Bruno aqui pequenininho, que está aqui do meu lado, tá certo? Com o link, né? Então, é para ver se eles continuam, né, esse avanço, vamos dizer assim, dentro do ortopedia de quadril. Eu quero dizer que nós, em final de novembro de 2022, no dia 27 ao dia 30, nós vamos ter um congresso aqui no Sírio-Libanês, e quais estão convidados e confirmados o Daniel Berry, que é de Rochester, da Mayo Clinic, o Félix Haddad, que é do London Hospital, em Londres, o Francesco Benazzo, que ele é de Brescia, na região norte da Itália, mas ele é ligado a Lima, o Henry Malcal, que, na verdade, ele é um dinamarquês que viveu na Suécia e agora vive nos Estados Unidos, dirigindo as pesquisas do hospital de Boston, agora me escapou o nome, Harvard. O Joel Mata, que é um dos maiores entendidos em osteotomias periacetabulares, o Timperley, que, sem dúvida, é o responsável atualmente no serviço do Robin Ling. Nós temos o Philippe Ernigot, que é de Paris, e nós temos Thorsten Gall, como é que pronuncia? Goethe,
esse é o alemão, de que ele tem, vamos dizer assim, muito fala de infecção, já veio aqui no Brasil há muito tempo, e ele estará conosco, né? Ele é de Hamburgo, ele é o chefe da coisa de Hamburgo. Então, dessa maneira, eu quero só dizer que eu estou passando meu tempo, de 1 minuto, pelo menos, você me deu 35 minutos, não é, Funchal? De qualquer maneira, aqui está a história que eu passei e convivi, e está aí, pronto, muito obrigado. Né? Espero que eu tenha preenchido aquilo que vocês desejavam ouvir. Muito obrigado. Alô? Obrigado, Dr. Rudelli. Sem dúvida nenhuma, foi muito bom, né? Foi sensacional, tenho certeza absoluta. Muito bom. Bom, eu espero que eu tenha explicado direitinho como é que é. A evolução foi longa, é cansativa, não é brincadeira. E nós deixamos de falar uma porção de coisas, né? Enxertos, coisas importantes, tem muito assunto ainda aí, mas enfim, se for falar isso é complicado. Né? Vou passar o comando agora para o Fernando Pina ali, que vai dar continuidade ali. É um prazer, Fernando. Ou Pina, agora. Boa noite, todos me ouvindo? Boa noite, está aparecendo aí a tela, tudo certo? Pode passar, pode passar. Foi? Foi sim, Fernando. Maravilha, boa noite a todos, muito obrigado pelo honroso convite. É um grande prazer assistir a aula do professor Rudelli, né? Meu pai e ele têm uma grande história na cirurgia do quadril nacional e realmente é emocionante rever alguns aspectos aí, até alguns que eu não sabia dessa história. São escolas diferentes, a carioca e a paulista, mas com certeza é uma grande honra estar aqui. Muito obrigado também ao comitê organizador, né, o presidente Henrique Eisenberg, o diretor científico Funchal, pela honra de estar aqui. E o nosso tempo está um pouco curto, infelizmente eu vou ter que encerrar às 8 horas, conforme programado. Eu vou tentar passar rápido aqui esse casinho. Os debatedores, espero que estejam presentes, o Dr. Anderson Kumandala, Dr. Fernando Lupicelo, o Dr. Marcos Contreras e o Dr. William Dani. Por favor, vai ser um bate-papo rápido, não é aula. Quem sou eu para querer dar uma aula após uma aula do professor Rudelli, mas eu queria mostrar esse caso que eu acho interessante e eu gostaria também de convidar o professor Rudelli para poder falar, né, se assim ele achar necessário. Esse é o hospital que eu trabalho aqui em Florianópolis. Bom, então é um caso que eu vou dividir em duas partes para ser mais rápido a nossa análise. Tá? A paciente feminina. Só tirar essa tela aqui. Paciente feminina, 58 anos, que me procurou no consultório com queixa de dor lombar, já tinha sido operada há 4 anos, né, feito uma fixação 4 anos antes dessa consulta, né, ela relata que ela teve uma discreta melhora, porém, começou com dor no quadril direito depois de 2 anos dessa cirurgia. Uma dor que ela referia principalmente ao movimento, depois ela começou essa dor progressivamente em repouso, inclusive uma dor noturna, uma paciente que tem como história patológica pregressa transtorno de ansiedade, é uma paciente com síndrome metabólica, hipertensão, resistência à insulina, tem um histórico também de trombose. No momento da consulta, o IMC dela era de 28 e ela refere ao uso crônico de corticoide para dor na coluna, que foi algo que me chamou muita atenção. Aos testes, ao exame físico, ela tinha dor aos testes articulares do quadril, passivos e ativos, né? Ela referia também um certo desconforto no joelho e também, claro, a dor lombar, que inclusive com os testes de irritação meninge, né? Ela tinha positividade. E ela referia realmente que essa dor no quadril dela era de moderada a grave intensidade, já não melhorando nem com medicações mais fortes, né? Ela mancava moderadamente, mas sem apoio de muletas ainda.
No raio-x dela, eu lamento pelas imagens, a modernidade, professor Rodelli, nos atrapalha, né? Os artigos, os arquivos digitais, às vezes, desaparecem depois de 2 anos em certas clínicas. Então, isso, na verdade, é uma tomografia planificada que eu consegui, mas dá para ver que realmente essa coluna está instrumentada, né? E o que eu consegui ampliar foi uma imagem de opacificação na cabeça femoral. Eu pedi também uma tomografia, então eu começo com o doutor Kumandala, se ele puder falar alguma coisa, né? Porque a gente já vê aqui uma imagem que vem com laudo dando o diagnóstico para a gente, né, de uma osteonecrose da cabeça femoral. Se o doutor Kumandala puder comentar um pouquinho sobre o que ele está vendo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado à comissão organizadora. Eu vejo, realmente concordo consigo, Pina. Vejo uma imagem com cistos subcondrais ali na cabeça femoral, mas na região de apoio. Concordo. Eu daria como conclusão uma osteonecrose da cabeça femoral extensa, mais de 50% da cabeça já. Doutor Fernando Lupcello, muito obrigado, Kumandala. Doutor Fernando Lupcello, você acha que essa lesão é grande? Hoje em dia facilita, ela já vem quantificada, né? É bonito isso aí, né? Bonito. Boa noite a todos. Obrigado, Funchal, Cíntia, pelo convite. Queria botar só um parênteses aqui de segundos e dizer que legal essa aula do Dr. Rudelli que a gente assistiu. Eu gosto muito de história e leio, assim, mas nunca tinha ouvido um depoimento e um relato de quem viveu a história. O senhor literalmente viveu a história da cirurgia moderna do quadril. Foi muito legal. Ganhei a noite de sentar aqui hoje. Obrigado, Dr. Rudelli. Então, Pina, tem alguns fatores indicativos de mau prognóstico essa necrose, né? Ela comete a área de carga, apesar de aparentemente preservar um pouquinho do pilar lateral ali, mas uma área extensa, especialmente para a região anterior e superior ali na área de carga. Eu veria como um caso para se discutir o que fazer, mas uma osteonecrose com indícios de mau prognóstico em termos de progressão, né? Muito obrigado, doutor Fernando. Doutor William, está presente? Boa noite, Pina. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, principalmente a comissão organizadora. Parabéns também ao doutor Rudelli pela aula. Minha formação também é do pavilhão e eu sei o quanto se dá importância para a história, principalmente no meio daquelas paredes lá, né? Pina, vários fatores de risco. Já começou com a história... Desculpa te interromper, deixa eu te fazer a pergunta. Doutor Rudelli, possivelmente o doutor Contreiras, que já vai falar, eles avaliavam a Harley ficar por raio-x, inicialmente cintilografia e radiografia. Nós estamos falando já de tomografia. Essa tomografia, o senhor acha que tem artrose nessa imagem? Principalmente a primeira da esquerda ali? Pina, eu acho que já tem lesão condral, principalmente no teto acetabular. É uma paciente de uso crônico de corticoide. Acho que tem que pensar nessa questão da coluna dela, que já foi instrumentada 2 anos atrás também. Pode ter mexido um pouco nessa articulação, mas eu acho que provavelmente é pelo uso de medicação. Uma paciente complicada, né? Obesidade, tem vários fatores de riscos. Evoluiu para a questão da necrose. Tem um quadro de osteopenia, que você relatou também junto. Então, a meu ver, na tomografia parece ter alguma coisa de cartilagem na parte de teto acetabular. Obrigado. Professor Contreiras, a ressonância dessa paciente, acha que ela está pior ou está melhor que a tomografia? Boa noite, Rudelli, como vai? Tudo bem? Prazer ter você novamente aqui em Florianópolis. Obrigado pela tua aula maravilhosa. E fica me devendo aquela fotografia com a gravata do Emerson Honda, que eu achei fantástica, aquela gravata dele. Temos que replicar aquela fotografia. Eu só queria chamar a atenção dessa aula. A gente tem alguns residentes nossos aqui, nós estamos formando, fizemos a formação do nosso primeiro R4 em cirurgia de quadril em Santa Catarina. Nós temos ele aqui assistindo a nossa aula aqui.
E eu acho que ele nunca viu uma prótese de Shirley antes, né? Só em livro, e talvez nunca tenha visto um slide de prótese de Shirley de alguém que tenha feito prótese de Shirley. Isso é muito importante, porque a gente fala de prótese de Shirley, ele viu arquivos históricos de prótese de Shirley, mas ter visto e alguém que tenha feito prótese de Shirley e que tenha bons resultados com 30 anos, e está ali, ó, o cara que fez ali, ó, e mostrou, né, matou a cobra e mostrou o pau, né? Está ali, ó. Esse é o cara que fez a prótese e mostrou ali para você. Então, os jovens estão vendo realmente que a prótese de Shirley foi um sucesso e que foi um marco histórico na artroplastia. Mas vamos lá. Só lembrando que o primeiro exame que na suspeita de necrose que eu peço é a ressonância, que faz o diagnóstico mais precoce, né, Pina? Tá? Você mostrou a tomografia, eu não costumo pedir tomografia de rotina. Eu peço geralmente, para fazer diagnóstico, eu peço ressonância, tá? Eu acho que esse caso me mostrou uma área extensa, tem um pequeno colapso da cabeça, não tem um colapso muito grande da cabeça ainda, tem um espaço articular mantido, condropatia, eu acho que ainda pequena, tem uma área, tem bastante edema ali ainda, mas eu não sei se o colapso que tem é pequeno ainda. Pode aumentar, mas ainda, na minha opinião, é pequeno. Professor Rudelli, com a sua vasta experiência, o senhor acredita que um quadro como esse dá para tentar ainda investir em tratamento conservador? Eu fiz questão de mostrar aqui nessa sequência, para mostrar uma tomografia e a ressonância da mesma data, que me parece mais com um quadro um pouquinho pior, né? O senhor acha que esses quadros evolutivos... Fernando, eu acho que eu não tenho esperança com nenhum dos tratamentos paralelos que existem para salvar uma necrose quando ela realmente é na área de carga, etc, etc. Eu acho que eu cruzo os braços e quando a dor se tornar insuportável e quando ficou claro que a dor principal que ela sente, e aqui precisa tomar cuidado, porque você citou já dizendo que ela tem uma certa personalidade, às vezes difícil de você entender bem o que ela reclama do quê, mas eu acho que se essa dor incomodar no quadril, tem que fazer a prótese e não há outra saída, claro, sem pressa, esperando se ela aguentar mais algum tempo, ótimo, mas eu acho que não escapa de uma prótese total do quadril aqui, e qualquer outro tratamento não vai alterar a própria evolução da doença em si, qualquer um que seja feito. Obrigado, professor. Alguém pediria algum outro exame? Eu estou satisfeito, eu não uso cintilografia, nunca. Alguém quer tecer algum comentário sobre cintilografia? Não uso também. Na minha opinião, só confunde. Falei. Também não utilizo. Como existem alguns autores que ainda falam, né, é importante falar para os residentes que ela é interessante quando ela é negativa, né? Na verdade, quando ela é positiva, porque ela afasta o negativo, mas realmente com esses outros exames, principalmente a ressonância, não faz mais sentido. E biomarcadores, a gente está entrando numa fase, agora as pesquisas estão mostrando que a gente vai tentar quantificar, por método sanguíneo, a lesão de cartilagem. Existem trabalhos falando de PCR, interleucina 6, complemento, esse COMP, que é uma proteína de cartilagem oligomérica. Isso é uma coisa interessante, porque a gente está falando de uma doença que acometeu o osso, mas a gente ainda não sabe a lesão da cartilagem, né? Nós estamos aqui para tratar também a alteração articular. Então, fica só como detalhe dessa explicação. Então, o que fazer, senhores? Eu vou começar pelo Dr. Contreira. O Dr. Rudelli já falou o que faria, né? Eu ia perguntar para ele primeiramente, mas mestre já se antecipou. Dr. Contreira, tem alguma opinião
diferente da Dr. Rudelli, não? Eu dou muito valor, primeiro, para duas coisas no paciente. Primeiro, para a aderência ao tratamento do paciente. Geralmente, se eu percebo que a gente conseguiu pegar o quadro agudo, se o paciente está disposto a usar um par de muletas, descarregar um pouco a carga e manter essa cabeça ainda sem colapso, né? Pelo menos por algumas semanas. Então, se o paciente está disposto se ele adere ao tratamento e ele responde bem ao alívio da dor, você tem um caminho. Se ele não adere ao tratamento, você tem um outro caminho. Então, o quadro clínico do paciente, o exame clínico do paciente, para mim, é determinante. O paciente que tem muita dor, limitação do movimento, bloqueio do movimento, esse paciente não tem jeito, ele vai acabar para a artroplastia. Não tem como. Pode ter um colapso pequeno, ele restringir o movimento, ele não vai aguentar, ele não vai evoluir bem. Eu tive a oportunidade de fazer tudo em necrose. Eu aprendi a fazer... Eu aprendi cirurgia do quadril com o Dr. Genji Tukiyama. Foi discípulo do Dr. Rudelli. O Dr. Genji fez osteotomia. Nós fazíamos lá no nosso serviço, nós chegamos a fazer osteotomia de Sugioka. Também não funcionou. Na nossa mão também não funcionou Sugioka. Mas a gente tentou osteotomias, tentei foragem, enxerto, fiz com faga enxerto pediculado, levando um pedículo do ilíaco com a artéria circunflexa da ilíaca profunda para dentro do cólon. Porra, eu fiz de tudo em necrose. Hoje em dia, eu concordo com o Dr. Rudelli. Quanto menos você cutucar esse negócio, melhor. Então, eu passei pela experiência de fazer as outras coisas também. Então, eventualmente, se o paciente insiste muito, você fazer foragem e tal, ele alivia a dor, mas eu já sei que esse negócio não vai funcionar. Tá? Obrigado, professor. Doutor Kumandala, vou voltar para o senhor. O senhor acha que há espaço para algum tratamento conservador, algum outro tratamento? A minha câmera falhou. Boa noite, não sei se você me vê agora. Ela falhou na minha primeira participação. Você consegue me ver, Pina? Não consigo saber se eu estou aparecendo ou não. Eu estou com as pessoas apagadas. Está vendo, sim. Estamos vendo você. Tá vendo? Ela falhou, acho que ela falhou na primeira. Eu concordo, o paciente tem uma série de questões metabólicas que interferem na capacidade até de cicatrização desse osso subcondral, independente da técnica que for utilizada. Tem trabalhos interessantes da linha de pesquisa da doutora Ernigot, que participará desse congresso do Sírio-Libanês no final do ano, com descompressão e enxerto líquido de medula óssea, com bons resultados, mas ele apresenta pacientes praticamente sem comorbidades, sem distúrbios clínicos. Para essa paciente com essa série de comorbidades, eu também indicaria a artroplastia total do quadril, sem dúvida alguma. Concordo com os mestres, concordo com os professores, acho que é isso aí mesmo. Quanto menos cutucar, melhor. Professor Lupcello, nós estamos aqui com alguns residentes. Eu coloquei essa imagem de propósito, né? Medindo o ângulo de Kerbu. É um paciente, pela classificação, ainda teria espaço para tratamento cirúrgico não protético. É importante a gente lembrar um pouquinho disso. Você consegue falar um pouquinho desse assunto? Então, a minha opinião, eu vou um pouquinho mais para essa linha mesmo, opinião. Vou discordar um pouquinho da mesa, sem querer dizer que eles não estão corretos, mas eu sou um pouco temeroso em relação à paciente em si. Uma dor mais no compartimento glúteo, uma paciente com obesidade, pós-bariátrica, uma coluna artrodesada, então risco de complicação numa artroplastia para ela, eu acho muito grande. Eu não operaria essa paciente hoje, não. Em relação a um tratamento cirúrgico preservador,
eu levo bastante em consideração a questão do colapso da cabeça. A gente vê que a hora que o paciente colapsa, tem aquele colapso, aquele achatamento da cabeça na área de carga, aí a coisa degringola. A hora que a articulação se torna incongruente, né? Uma cabeça achatada num acetábulo esférico ainda, a coisa degringola um pouco. Essa paciente, como o Dr. Contreras falou, concordo com ele, ela parece ter um discreto achatamento ali. E, na minha opinião, para tentar fugir de uma artroplastia para ela, se for possível, eu tentaria alguma coisa preservadora, eu faria uma descompressão ali, enxertando um aspirado de medula, talvez impactando um pouquinho de osso. Agora, eu não partiria para uma artroplastia para ela pensando mais nas complicações da artroplastia. Mas, nesse momento, com essa dor só glútea dela, só dor lateral, eu não faria nada, eu ia reabilitar ela. Ela tem dor global e piorando progressivamente. Dr. William, finaliza o senhor esse caso aí, o que o senhor indica de tratamento? Pina, eu acho que já foi bem discutido pela mesa, lembrando que tem um processo inflamatório bem importante articular pela ressonância, você vê uma sinovite. Eu também faço a linha um pouco mais conservadora num primeiro momento, e eu acho que a gente vale para a máxima de qualquer problema articular do ponto de vista para indicação de prótese, que é dor. Então, eu acho que se a paciente for colaborativa, como o Contreras falou, e até mesmo o próprio Dr. Rudelli planou anteriormente, vamos deixar o tempo agir, eu acho que dá para se tentar levar ela um pouco dessa maneira, por todas essas comorbidades. Mas, na minha opinião, pelo grau, pelo histórico dessa paciente, principalmente do jeito que ela está evoluindo, eu acho que ela não vai escapar de uma artroplastia. Eu tentaria conservador no momento. Eu não tenho feito quase mais nada de descompressão. Minha formação foi da Santa Casa, não se fazia descompressão lá. Eu fiz um pouco de descompressão aqui por influência do meu serviço de residência. Então, o que eu tenho feito hoje é em pacientes que têm muita dor e muito edema em fases iniciais do caso de necrose. Só nesses casos eu tenho feito e nos outros eu tenho levado de acordo com a dor e de como que o paciente vai. Mas pelo tudo que tu expôs aí, eu acho que é muito provável que ela vai necessitar de uma artroplastia. Muito obrigado. Bom, a gente está falando com o residente, lembrando de Arley-Ficar, quando tem um Arley-Ficar 2, ou seja, que não tem um acometimento articular ainda da cabeça femoral, a gente pode tentar a descompressão. Quando já entra para o sinal do crescente, né, a descompressão ela já tem piores resultados. A nossa dúvida aqui é se teve um afundamento ou não. Então, na minha opinião, eu concordo com todos os senhores que havia um pequeno afundamento, ou seja, já é um grau 3. E eu acho que é grau 3 num dia e grau 4 no outro, no dia seguinte, porque se você tem uma cabeça que já não está 100% congruente, né, consequentemente vai levar a uma lesão articular acetabular, e isso, para mim, contraindica qualquer tipo de procedimento. Claro que na literatura a gente fala do trapdoor, né, que é no grau 3, ou seja, é muito difícil você pegar um grau 3 puro, e assim, eu achei a área de lesão realmente muito extensa e muito subcondral para a gente tentar fazer qualquer procedimento. Então, a segunda parte da minha apresentação vai ser falar sobre a artroplastia total de quadril, que foi o que eu indiquei. Como a gente está bem apertado no horário, eu vou fazer uma pergunta para cada um dos senhores do que os senhores fariam. Vou começar com o professor Rudelli. Doutor Rudelli, qual é o tipo de implante que o senhor usaria nesse caso? Veja bem, eu acredito cada vez mais no cimento, né? Isso é uma discussão grave, porque a maioria da escola americana, você sabe que não vai a favor disso. Eu colocaria uma prótese de Exeter tranquila, cimentada, bem colocada, bem cimentada, tanto no fêmur como no acetábulo. Não iria para cerâmica ainda, tá certo? Eu tenho colocado cerâmica, mas é em casos que o indivíduo quer só cerâmica, tudo bem. Mas eu colocaria uma prótese cimentada mais ainda, veja bem, sem pensar em metalback. Eu acho que o metalback, se bem que as próteses sejam muito mais resistentes agora, mas eu pensaria o metalback sempre acaba gastando mais aquilo que você tem. A não ser que você use
Cerâmica, mas cerâmica ainda você não tem um tempo suficiente ainda para saber se realmente isso é melhor conduto ou não. Então, você está em dúvida, né? E o que é essa X3 aí? Vai funcionar? Vamos ver, né? Aparentemente, eu estou apostando no X3, mas eu não tenho uma certeza absoluta que isso seja realmente o melhor, né? Enfim, mas eu colocaria cimentada e a prótese de X cimentada. O senhor entendeu que eu comecei pelo senhor exatamente por isso, né? O senhor faz que via de acesso, professor? Via de acesso? Aí eu faço a via de acesso posterior, eu sou da incisão grande, eu não consigo operar com incisão pequena, eu acho que o esforço que eu faço, quero enxergar, né? E é isso que eu faço uma via de acesso posterior. Alguém da nossa mesa faz alguma via de acesso diferente da posterior, para esse caso? Eu sigo na posta do lateral também. Também. Bom, como planejamento pré-operatório, eu vou citar rapidamente, porque a gente está com o tempo realmente avançado. Gostaria que alguém só dissesse se fizesse algum desses exames pré-operatórios. Alguém manda o paciente a fazer uma análise do status dentário? Não, de rotina. Não. Exame de urina, parcial de urina, no Rio a gente chamava de EAS, aqui é parcial de urina. Alguém faz? Sim, Urocultura. E urocultura também. também. Interessante, que é uma coisa que eu não faço na rotina e iniciei há pouco tempo. A avaliação da bioquímica, hemoglobina glicosilada, albumina sérica, TGO, TGP, já faz parte da rotina dos senhores ou ainda não? TGO, TGP não, hemoglobina sim, albumina algumas vezes. Algumas Raramente. coisas. Hemoglobina glicosilada direto. Hemoglobina acima de 7 ali, eu peço para o paciente controlar o diabetes primeiro, antes da prótese. Paciente selecionado. Esse foi um debate do nosso último encontro, né, que às vezes é muito difícil conseguir controlar esse tipo de paciente, né? E, claro, o diabetes aumenta o risco de infecção. A suave nasal, algum dos senhores realiza isso nos pacientes pré-operatoriamente? Não. Eu não faço, mas eu trato todos, Pina. A Entendi. descolonização do MSRA, né? Faço de rotina a descolonização. Tem trabalhos que mostram que o custo-efetividade é melhor do que fazer o SUAB. A minha pergunta é porque a profilaxia que é feita quando você tem o SUAB nasal, né, com positividade para resistência deveria ser mudada. Então, isso abre um debate interessante para nós daqui a pouquinho, se der tempo. E, por fim, alguém realiza planejamento digital já dessas cirurgias? Sim. Que bom. Eu ainda não consigo fazer nas minhas. Eu também não. Bom, essa paciente, hoje em dia eu uso esses scores funcionais em todos os pacientes, né? Em artroplastia eu uso o score de Harris, que no caso dela deu 58 pontos, que é considerado ruim, menor que 70, e hoje em dia eu faço o SF12. Eu faço em todos os pacientes, que é um score que tem também a parte física, mostrando que abaixo de 50, ela apontou em 32, está ruim, mas ela tem uma parte mental também, que eu acho muito importante hoje em dia, ainda mais pós-Covid, parece que todo mundo ficou meio maluco, sabe? Então, esse tipo de paciente, ele recebe esse questionário já no consultório e ele pode responder, inclusive, em casa. Existe essa orientação, quando a gente vê que um paciente está deprimido ou com tristeza, o que não condiz com a doença que ele tem, né, você deveria encaminhar esse paciente ou para um psicólogo, ou para um psiquiatra, ou para os dois, antes de uma cirurgia eletiva. Tá? E o índice de comorbidade de Charles são as comorbidades que o paciente tem. Eu acho muito interessante esse índice, principalmente em pacientes idosos que fazem fratura de colo. A gente quantifica, gradua esse número de pontos, né? E a gente sabe que quando tem mais de 5 pontos no paciente, talvez seja ideal você fazer uma profilaxia também diferente, que são pacientes com risco de infecção muito alto. Bom, quem faz banho de clorexidina prévia à cirurgia? Pina. Oi. Alô? Não, posso te dizer, só que você falou, vou ser bem rapidinho. Eu estou de pleno acordo com o que você falou, mas quanto ao uso de qualquer
robô, qualquer outra coisa, eu te digo o que o Emerson diz. O Emerson diz, não, pode deixar que operar, eu opero. Agora, ir atrás de doentes, sabendo que eles estão, fazer o pós-operatório, aí se tivesse um robô para fazer isso, seria uma ótima situação. Desculpe a interferência, porque nesse congresso que nós vamos ter, vai se falar muito em robô, da vantagem ou não. Eu te confesso que eu ajudei o Timper a fazer algumas dessas próteses com robô. Ele olhou para mim e falou, o que você achou? Eu falei, uma droga. Eu falei, não sei por que você faz isso. Mas, enfim, pessoal, isso daí vai, quer queira, quer não, vai virar realidade uma hora, né? Então, é melhor a gente abaixar a cabeça e ouvir. Doutor Funchal, que nada, professor. Doutor Funchal, tem quantos minutos a mais, professor? Fica a teu critério, né? Porque, de verdade, é você que tem um compromisso com a SEC, né? Não, tudo bem. Banho de clorexidina já é rotina para algum dos senhores, não? Previamente à cirurgia? Sim. Não faço. Também não. Isso, eu só estou citando esses quesitos todos, que acho que é o que foge um pouquinho do nosso manejo usual, que foi o que no último encontro, no último consenso europeu de 2016, foi tentado se orientar a se aprimorar no nosso dia a dia, né? O antibiótico profilático, a gente já falou um pouquinho, que pode mudar de acordo com a positividade para um suave nasal. Alguém faz mais do que 24 horas de antibiótico profilaxia? 30 minutos. O ácido tranexâmico é rotina para todos os senhores ou alguém ainda não faz? Sim. Rotina. Rotina também. E eu achei muito interessante no consenso, que é uma coisa que fala de assuntos muito específicos, falar das luvas, né? O uso das luvas. Troca de luva a cada 1 hora, troca de luva quando coloca o campo, antes de colocar a película final, em alguns casos que se coloque, né? O IOBAN. Eu achei muito interessante. Algum dos senhores usa de rotina o CTI em qualquer paciente pós-operatório de artroplastia? Não? Não. Dr. Rudelli, em São Paulo, no Rio de Janeiro, todos os nossos pacientes iam para o CTI. Aqui, quase nenhum vai, só se realmente tiver aquela marca do risco. Veja bem, aqui no Ciro Libanês, eu mando todos os pacientes para o semi-intensivo no primeiro dia. Sim. E no segundo dia, quer dizer, de manhã, já vai lá, fazemos andar. Se ela tiver tudo bem, ela vai para o quarto. Senão, ela continua lá até normalizar. Mas, veja bem, tem gente que acha que é exagero, né? Mas eu acho que durma um semi-intensivo, pelo menos. Nós deixamos reserva de UTI para todos os nossos pacientes e, eventualmente, quando está tudo ok, a gente não usa mais. É isso. Professor Rodélias, é uma das coisas que eu senti bastante diferente vindo para cá. Do Rio também, o nosso protocolo era semi-intensivo para todo mundo, mesmo que não tivesse qualquer problema, qualquer coisa que acontecesse na cirurgia. Eu vou pular esse... Desculpa. Está monitorizada, né? É um risco sempre, eu acho. Eu concordo com o senhor. Eu vou pular isso tudo aqui, porque senão a gente não vai conseguir finalizar o que eu acho importante, né? Eu acho que aqui, basicamente, o uso do triângulo, imobilização, fisioterapia, são critérios de cada um de nós, assim como tempo de retorno, carga e atividade. Bom, eu usei para esse caso a via de acesso anterior, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso aí na SBOT Nacional. É uma técnica interessante, eu uso mesa e faço uma rotação externa. Você tem que trabalhar bem a cápsula articular, porque o instrumental, na verdade, ele vai dentro da cápsula, porque a sigla AMES, que é uma marca registrada, na verdade, ela não é minimamente invasiva, ela tenta ser minimamente lesiva. Então, esses afastadores todos, eles entram dentro da cápsula articular. É uma técnica cirúrgica que está sendo muito comentada hoje em dia, tem a sua curva de aprendizado, e foi o que eu utilizei nessa paciente. O ato cirúrgico, o intraoperatório é interessante, você consegue ver o posicionamento da prótese, porém, essa paciente, no dia seguinte, eu acabei fazendo um raio-x de controle, eu normalmente não faço, porque a paciente reclamou de dor. É uma paciente, como o Lupicella observou, bem poliqueixosa, né? E eu falei, vou fazer o raio-x de controle para desencargo de consciência.
Quando eu cheguei no dia seguinte para ver o raio-x, eu fiquei chateado. Eu falei, poxa, raio-x mal feito, né? Está em abdução e em rotação externa. Eu fui chato, falei, vou repetir, solicito novamente a radiografia, por favor. Esse é o D2 dessa paciente. Professor Contreiras, quer criticar o posicionamento acetabular e a complicação que eu tive nessa cirurgia? Você fez que via? Via excesso anterior. Eu acho que isso faz parte da curva de aprendizado, é uma via que faz parte, né, dessa... Eu acho que o acetábulo talvez tenha ficado um pouquinho advertido, né, essa é a impressão que eu tenho, né? E aí tem uma fratura periprotética, né, Pina? Sim. Eu não sei se essa haste não está... Eu não tenho certeza se é uma questão de dimensionamento da haste ou de rotação desse... Também de rotação dessa haste, né? Não sei se ela está superdimensionada para esse canal ou se realmente é uma questão de imagem mesmo aqui. E de uma antiversão excessiva para corrigir a antiversão que você fez lá no acetábulo, né? Uma coisa corrigindo a outra. Na verdade, no dia seguinte, nesse D2, eu vi essa imagem, eu fui com a paciente, eu testei o arco de movimento, eu não achei que a dor piorava com o movimento, então eu preferi dar alta para ela, que eu achei que era uma fratura de menor potencial de gravidade, e liberei ela. Ela estava com os exames ok, já tinha deambulado, tinha o desconforto dela, que ela tem o desconforto desde sempre, né? Uma paciente realmente complexa. Deixei as orientações normais para o pós-operatório, mas no D3 já começou o WhatsApp. Esse não sei se o professor Rudelli do grupo do WhatsApp, né? Hoje em dia, os pacientes eles mandam um WhatsApp para o médico, e meu WhatsApp ficou bipando no terceiro dia sem parar. Pina, eu não uso celular quase, Pina. Eu fujo dessas coisas, não é o meu estilo. Desculpe, mas no WhatsApp eles não me pegam, isso eu te garanto. Mas eu pego. Mas ele pega. O Bruninho que trabalha comigo, ele pega. Mas eu não. Desculpe. A paciente ela referia a cefaleia e náusea. Eu achei melhor imaginar que pudesse ser uma síndrome pós-RAC. Deixei a paciente internada para fazer analgesia, hidratação, repeti todos os exames. Radiografia essa radiografia você não tinha visto no pós-operatório imediato, então? Fiz no D1 e fiz no D2. No D1 estava em rotação externa e eu não gostei. D1 estava assim. E eu solicitei que fizesse a rotação interna e a adução. Então você não tinha visto essa fratura no início? Nem no intra, nem no D1. Nem no D1. Tá. No D2, quando melhorou um pouquinho a adução e rodou um pouquinho interno, que continua em rotação externa, né? Não está em rotação interna, mas eu achei de menor potencial e liberei a paciente assim mesmo. A paciente começou a me ligar, eu tratei como síndrome pós-RAC, com 9 dias ela retornou com dor no joelho, ela tem realmente uma diminuição de espaço, ela já relatava essa dor. Eu vou correr porque eu estou realmente muito em cima da hora. Com 18 dias, retirou os pontos. Ela disse que tinha uma melhora da dor, mas tinha um edema de perna. Fizemos o Doppler normal, mantive a profilaxia contra a trombose. Ela continuava com certo desconforto do quadril e do joelho, nada demais. E com 6 meses, ela voltou bastante tempo depois, essa era a imagem. O trocânter consolidado e parecia uma calcificação pertrocantérica ali. Difícil dizer se era uma bursite, se é uma lesão de tendão que calcificou, mas a paciente estava sem dor, porém com receio de andar sem muleta, o que me chamou a atenção. Fizemos mais exames de imagem para ver se tinha alguma coisa solta, a prótese, se ela estava incomodando, a fazer a medida da antiversão, que o senhor falou, professor Contreiras, e estava de 25 graus de antiversão, nada que me chamasse a atenção. Fiz lá o nosso espinopélvico para ver se poderia ter alguma influência
essa fixação da coluna na posição da prótese, eu achei que estava dentro de um grau de normalidade, que a gente sabe que interfere, né, essa espinopélvica, a posição da coluna em relação à pelve no posicionamento acetabular. E aí a paciente ela retornou novamente com dor. Então, após 6 meses de cirurgia, eu comecei a fazer a investigação. Eu vou perguntar para os colegas aqui, rapidamente, como é que vocês fazem essa investigação de dor no pós-operatório. Doutor Komandala, nesse caso, você solicitaria algum exame de sangue, mais imagens? Como é que o senhor faz? Olha, eu acredito que ela poderia fazer um bloqueio teste na coluna, pensando que, concordo consigo, Pina, que já abordou-se o que poderia ser. Fala muito, é muito improvável que tivesse escapado até o momento uma infecção periprotética. Acho muito pouco provável. Acho muito pouco provável, talvez a dor no quadril dela seja irradiada a partir da coluna, talvez desde sempre, vamos assim colocar, desde o início do caso, que a dor dela era um misto de dor por osteonecrose e uma dor radicular. É possível. Eu pediria suporte para fazer um bloqueio diagnóstico de coluna também. Uma eletroneuromografia também, para avaliar. Aonde é a dor dela, Pina, que eu não... Aonde é o local? Qual é o local da dor? Ela tem dor na coluna, ela tem irradiação posterior para glúteo, ela tem dor peritrocantérica, ela tem dor na virilha, ela tem dor no joelho. Essa era a dor nesses até o 10º mês, que aí eu fiz VHS, PCR, exame de sangue, solicitei ressonância e finalmente devolvi para o colega da coluna para ele me ajudar, para fazer exatamente o que o doutor Komandala falou. Existe alguma coisa a mais? Vamos fazer um bloqueio? Esses parafusos estão ok? Nossa interpretação é limitada. Eu fiz tomografia e ressonância e não achei que pudesse algum acometimento, mas eu não participei da cirurgia, né? E eu mandei a paciente finalmente para a psicóloga, tá? Então, ela voltou depois de 6 meses comigo com piora da dor do quadril. Solicitei a tomografia computadorizada novamente e essa foi a imagem. Doutor Rudelli, quer comentar sobre a prótese não ocidental? Não, o comentário que eu te faço é o seguinte, realmente é complicado nessa hora toda. Normalmente eu peço aqui uma ressonância magnética, tirando os artefatos, e você pode ver um pouquinho melhor, mas não é nada excepcional, mas pode ver um pouquinho melhor do que numa ressonância normal, né? Então, eu tenho usado isso de vez em quando, quando alguma dúvida existe. Uma coisa que eu vi aqui, Pina, é que você colocou um parafuso só. Não, aqui não tem nenhum parafuso. Mas tinha na radiografia, tinha um parafuso, não tinha? Sim. Um só, Pina? Ou você botou 2 aí? Não, coloquei um só. Não coloca um, por favor, coloca 2, mesmo que seja super fixo, mas você sabe que isso daí não, o Pelé é isso daí, né? Sabe da história do Pelé? Está aí, é um parafuso só, criou uma confusão do diabo, né? Estou te dizendo, por favor, coloca 2. Não, ou então não coloca Pina, Pode falar. E a dor dela é mecânica, ela pisa e dói. Olha só, com 18 meses, ela teve a piora da dor do quadril, eu botei do lado, coxa. O doutor Contreras perguntou aonde que era a dor, doía tudo. Mas com 1 ano e meio, ela falou para mim assim, dói na coxa. E aí eu solicitei tomografia novamente. E apareceu isso daí. A preocupação é se a haste está fixa, né? E aí uma soltura assim tão precoce, a dúvida é se ela nunca fixou ou se ela está infectada, que prejudicaria a osteointegração dela. Essa paciente que nunca melhorou, assim, que é difícil pelo contexto dela, às vezes a gente acreditar na queixa, mas me preocupa esse paciente que nunca melhorou, paciente que sempre se queixou de alguma coisa. Eu tenho uma pulga atrás da orelha com infecção, assim, mesmo com PCR, VHS normais, pelo menos uma aspiração articular eu gosto de fazer. Doutor William, o que o senhor faria, doutor William?
Eu concordo com o Fernando, acho que a primeira coisa é descartar a infecção, até por precoce, né? E nunca teve uma melhora satisfatória no pós-operatório, embora todas as queixas anteriores, né? Geralmente são os exames que você pediu anteriormente, que eu venho solicitando. Às vezes eu peço cintilografia com galho e muitas vezes tenho feito punção. Bom, vamos lá. Eu fiz a biópsia, conforme os senhores falaram, a biópsia aspirativa, né? Puncionei, mandei para a hemocultura, tudo negativo. Eu tratei esse paciente como soltura asséptica e me programei para revisão em um tempo só com a troca dessa haste femoral. Eu acreditei que, apesar de um parafuso só, o componente acetabular estava fixo, me programei para isso. Claro, no meu arsenal intraoperatório tinha prótese cimentada, acetabular, femoral, mas na hora da cirurgia a prótese saiu com muita facilidade. A gente coletou novamente o material para cultura, né, para mandar para o laboratório, e a gente utiliza de rotina a esterase leucocitária, né, que é essa fitinha de urina, que a gente tem uma sensibilidade boa para a pesquisa de infecção de líquido articular. Não pode ter contaminação com sangue, porque senão ela fica roxa. E o diagnóstico de infecção é quando a fita torna-se roxa. Só que a gente fez isso seguindo o protocolo e, na hora, a fita coloriu dessa forma. Ficamos entre 2 a 3 cruzes. E aí, senhores, o que vocês fariam nessa hora? Tudo negativo, o aspecto da secreção não era purulento, tem isso que o Lupicelo falou, de uma história sempre de dor, mas é uma paciente que sempre foi poliqueixosa. Resumindo, vocês colocariam uma haste cimentada com antibiótico ou fariam uma haste não cimentada de revisão seguindo o protocolo que tinha sido planejado anteriormente? Está infectado até que prove o contrário. Concordo com o Contreras. Para mim, assim, a chance de estar infectada é grande por essa história toda. Eu me preocuparia com isso também. Revisaria uma infecção, tu não vai poder mexer essa haste, né? Revisão em um tempo, pode fazer revisão em um tempo e trata como fosse infecção, troca em um tempo, infecção até que prove o contrário. Protocolo de infecção, revisão em um tempo. Bem feita ou espaçador? Eu trocaria o espaçador é a própria prótese. Bravo. Parabéns. Hein, Contreras? Parabéns, a mesma ideia que temos. Essa haste não cimentada que estava, ela tem uma hidroxiapatita, ela é totalmente porosa, né? Ela ter saído muito fácil assim é impressionante, né? Eu fiz uma haste não cimentada de revisão longa, fiz uma cerclagem profilática, ela não tinha, foi só profilática, ela não tinha aparência nenhuma de lesão daquela fratura anterior, né? E eu fiquei bastante satisfeito com isso, lavei bastante. Foi uma dúvida mesmo que eu tive no intraoperatório, se cimentava ou não, mas optei por isso daí. Aguardei, ela teve alta com 48 horas, com bastante melhora, né? As 5 biópsias que a gente fez intraoperatórias, elas vieram negativas, não houve crescimento de bactéria em nenhuma delas. Ela voltou com 2 semanas para retirar os pontos. Ela tinha uma febrícula e um edema de coxa, que a gente ficou achando que pudesse ser algum hematoma. Eu suspendi a apixabana que ela estava tomando, mesmo sob risco de trombose que ela já tinha tido no passado, e em 72 horas ela evoluiu com flogose, com febre, leucocitose, PCR pulou para 170. Pina, você revisou acetábulo também ou só haste? Não. Só haste, né? Tá com cara de infecção mesmo, né? Imagina. Bom, o vídeo da saída de secreção não tem? Pina, Sim. Pina, desculpe. Você tem infectologista, você cuida junto ou você mesmo toma conta dessa parte? Não, a gente tem equipe completa no hospital onde a gente trabalha. Tem. É porque ali, se você for fazer em um tempo, eu faço tudo em um tempo, né? Isso
reconhecido. Eu acho que um tempo, só quando falta mesmo eu boto enxerto em um tempo, isso já está apresentado. Mas, de qualquer maneira, eu tenho um infectologista que cuida e dá antibiótico durante 6 meses, e tem que ser um antibiótico escolhido muito bem. É uma agressão, ou seja, é um problema muito sério quando acontece isso. Sim. Então, eu acho que precisa ser uma equipe aí, senão cria problema. Né? Você entendeu? Eu não sei como é que vocês trabalham com isso, mas o infectologista ali é fundamental. A gente tem um protocolo bem estabelecido, né? A gente faz a coleta de 3 a 5 amostras. Em toda a trajetória dessa paciente foi coletado material, foi feita pesquisa, cultura, inclusive cultura estendida. A gente não permite que seja encerrado esse diagnóstico com 3, 4 dias. A gente tem uma conversa bem franca e realmente nesse hospital que eu trabalho a gente tem essa parceria. Então, até a cirurgia de revisão não tinha tido crescimento de nada. Nós estamos falando possivelmente de 10 culturas. Após a cirurgia de revisão, foi uma coisa muito aguda. Veio o crescimento de Escherichia coli em todas as amostras coletadas. Com multissensível, né, e a gente só adaptou aí para fazer a ceftriaxona, como é o que ela está fazendo nesse momento. Tá? Então, essa paciente ela continua internada, ela está com 10 dias no nosso hospital, ela está com uma queda progressiva do PCR, né? Esse exame é de 3 dias atrás, eu não sei como é que está hoje, mas já me falaram que ela está bem melhor da dor, já não tem secreção, e a gente acredita que esteja agora funcionando. Estou mostrando um caso para os senhores em que quase a unanimidade foi de trocar por uma prótese cimentada e fazer um espaçador, e que eu continuei insistindo em que eu achava que não deveria estar infectado, que era uma soltura asséptica. Continuo na dúvida pela evolução favorável do caso que ela está tendo, porém eu queria mostrar muitos para os senhores aqui, eu vou finalizar dessa forma, que o nosso conceito, até pouco tempo atrás, era baseado em estar infectado ou não estar infectado. São os critérios que a Sociedade Europeia tinha descrito. Porém, esse último consenso que está aqui de 2021, que mistura a sociedade internacional, europeia, começa-se a falar novamente em possivelmente infectado. E isso é muito bom, porque a gente tira esse negócio, não está infectado ou está infectado. Nós temos agora uma coluna do meio, né, que começa a falar novamente em sinais radiográficos. O que o Lupicelo falou, é uma paciente que teve dor desde o início, né, é uma prótese que soltou antes de 5 anos, tem um histórico de febre, um histórico de saída de secreção prolongado pela ferida. Então, eu fiquei muito feliz de ler novamente esses critérios, né, para nos fortalecer, né, porque a nossa experiência, né, professor Rodélio, o senhor pode falar um pouco mais disso, também do doutor Contreiras, você olhar um raio-x, você praticamente diz, isso aqui está infectado. Né? Então, os critérios antigos eram engraçados, né, do penúltimo consenso, que não tinha esses critérios clínicos do paciente, era só laboratório praticamente, ou se tinha uma fístula, né? E radiográficos, isso está voltando. Era com isso que eu queria terminar e que os senhores fizerem essas considerações finais sobre isso, por favor. De acordo, Felipe. De acordo. Bom, agradeço. Eu acho que um aprendizado rapidinho do teu caso aí, nessa questão da seleção do paciente, né, cara? Acho que o que mais a gente vai ganhando com o tempo, lógico, tu tinha que operar essa paciente, ela precisava, mas tu começa a ganhar um pouquinho de experiência, assim, o Dr. Contreiras fala isso, é mais fácil dizer quem operar e mais difícil dizer quem não operar ou esperar que vai complicar, né? Então, acho que todo mundo operaria porque ela precisava, mas a gente começa a aprender aquele pacientinho que sabe que vai te dar trabalho, né? Foi o que tu viu aí. Délio, você teria posto, você faz supondo que você abriu essa paciente e ele fresou na hora quando o Pina, vamos supor que ele tenha feito uma raspa femoral bastante intensa e ele deixou aquela
a metáfise bastante decorticalizada, né? Você não se preocuparia de cimentar, mesmo sem ter o enxerto na mão nesse momento? Bom, veja bem, Contreiras, eu normalmente, quando eu trabalho, eu sempre tenho um enxerto pronto para me usar, porque eu uso enxerto com uma frequência grande. Se eu percebo que sem o enxerto eu vou deixar uma instabilidade, eu vou deixar algo que não funciona, que não está bem impactado, não está bem seguro, eu acho que essa é a causa de recidiva de infecção. Você tem que estabilizar. Tem que estabilizar refazendo o osso, caso haja, fixa, antibiótico pelo menos durante 30 dias endovenoso e depois você passa para o via oral quando é necessário, senão você prolonga o endovenoso, né? E os resultados são bons, né? Mas você tem que estabilizar. Você não pode, do meu ponto de vista, você não pode transigir com isso. Você tem que estabilizar. Se precisar, enxerto o ósseo. Olha quem está ali, ó. Levantando a mão. Falar. Eu posso falar um pouquinho? Maior prazer. Alô, Rudelli, grande amigo. Há quanto tempo que eu não vejo, hein? Abaixa a tua câmera, Pina. Tudo bem? Pina, prazer, Pina. Tá aí, você tem um primo aí, o Pina, tem o Pina do lado de cá também. Eu sou conhecido como Pina Pai. Pina Pai, não é mais Pina Filho. Tá bom. Tá vendo, Pina? Olha a responsabilidade que você tem. Desculpe, eu entrei nessa conferência tem uns 10 minutos, assisti muita coisa, mas, Rudelli, uma coisa que era da nossa época, e o meu filho mostrou isso agora, e eu acho que o que atrapalhou ele no diagnóstico inicial foi essa fratura de trocânter, né? Porque na nossa época, qualquer paciente que tivesse dor no pós-operatório antes de 5 anos, que quando as próteses podem soltar, era infecção. Você não pensava em outra coisa, né? Era tendinite de pessoas, é um síndrome piriforme. Não. Paciente com dor. Agora, laboratório aí não ajudou muito, né? Mas para nós, da antiga, paciente com dor sempre suspeitou de infecção, né? Eu queria deixar esse legado, porque nós estamos dessa época que não tinha muita coisa a fazer, né? Nós não fazíamos muita coisa. Hoje em dia tem uma série de exames laboratoriais, de imagem e tal, que nós não tínhamos. Mas a gente se baseava na dor no pós-operatório. Paciente com dor no pós-operatório, normalmente, eu não sei te dizer o percentual, não me lembro, mas era infecção. Tá. Concorda? Tudo, Pina, de acordo. Então, tá. Um prazer imenso em revê-lo. Parabéns. Muito obrigado mais uma vez aí, professor Rudelli. Um forte abraço. Pai, um beijo. Prazer. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal da Mesa Redonda. Obrigado. Contreiras, força, hein? Obrigado, viu, gente? Valeu, pessoal, um abraço para vocês. Boa noite. Pessoal, vamos tirar uma foto final, por favor? Tirar uma foto que a gente não tirou no começo. Viu? Uma foto para a nossa divulgação aí. Quem quiser abrir a câmera ali, por favor. Só olhar. Abrir a câmera? Abriu? Não, a sua está aberta, Rudelli. Está bem, né? Está aberta. Só um minuto. Todo mundo pode olhar. Obrigado. Doutor Rudelli, primeiramente, a gente quer agradecer muito a sua participação, né? Para mim foi uma honra, né? Fui seu residente, o senhor foi meu chefe. Teria várias histórias para contar aí da sua chefia e eu como seu residente, né? Como, por exemplo, o senhor ligar para o pavilhão Fernandinho Simons, mandar a fratura exposta, a gente desligar na cara do senhor, aí o senhor liga e fala assim, você sabe com quem vocês estão falando ou não? Aí a gente fala assim, não fui eu, eu era do grupo. O senhor sabe com quem você está falando? Não, aqui é o doutor Sérgio Rudelli. Pá, desliga, aí liga de novo. E o senhor sabe com quem o senhor está falando? Não, graças a Deus. Exatamente. Essa é ótima, essa história é verdadeira, É verdadeira, essa história é do meu grupo, viu, doutor Rudelli? Mas tá bom. Pessoal, foi um prazer imenso aí estar com todos vocês.
A SBOT Santa Catarina agradece muito, é um prazer ter aí pessoas aí como o Dr. Pina, o Dr. Sérgio Rudelli, o Dr. Contreiras e todos os outros aí que constroem essa história da ortopedia. A ideia desse bloco que nós criamos aí, que é o nome por trás do médico, né? Ou seja, o médico por trás do nome, é para trazer exatamente isso daí. O histórico, viu, doutor Rudelli? O que a gente agradece muito é a sua vivência, né? Foi muito bem falado ali pelo Lupcelo, que o senhor viveu a história da cirurgia do quadril, né? Eu tive a oportunidade de ver o senhor operando, né? Tive a oportunidade de ver o doutor Honda operando, né? Tive a oportunidade de nascer e crescer lá na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e para mim foi uma honra muito grande. A foto que o senhor mostrou ali na frente do pavilhão, os ícones da cirurgia ortopédica que passaram por lá realmente foram pessoas muito importantes mesmo. Eu sei que o Fernando Pina tem agora uma atividade ali com a SBOT, né, que é a OSEC. Eu queria agradecer muito, né? Também agradecer em nome da doutora Cíntia, que é a nossa vice-presidente, e agradecer a todos vocês e uma boa noite. Posso dizer só, Fernando, você está brilhante fazendo essa forma, reviver um pouco da história, que sempre ajuda para a gente saber o que foi feito e tudo mais. Então, meus parabéns a você, uma salva de palmas para você pela maneira que você tem conduzido. E você vai conduzir outros, né, grupos, né? Sim, nós vamos conduzir até o final do ano, viu, professor? Final do ano. Parabéns pela ideia, está perfeito. Obrigado a vocês, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado a todos. E até daqui 15 dias nós temos as nossas reuniões. Então tá ótimo. Muito bom. Obrigado, pessoal. Délio, um abraço. Abraço. Espero ver aqui em Floripa, acho que esses dias.